Quem é responsável pela morte de Jesus? 30º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Vamos juntos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez, mais uma quinta. Hoje, o 30º estudo do Compêndio, com o tema: quem é responsável pela morte de Jesus? Você já fez essa pergunta para alguém? Ou já se auto-fez essa pergunta? Quem foi o responsável por tudo aquilo que aconteceu com Jesus? Vamos entender a resposta da Igreja sobre esta importante pergunta que vai clarear muita coisa dentro da nossa mente e do nosso coração? Vamos lá juntos. Primeira pergunta de hoje é de número 117 do Compêndio. Quem é responsável pela morte de Jesus? Resposta: a paixão e a morte de Jesus não podem ser imputadas indistintamente nem a todos os judeus, então vivos, nem aos outros judeus vindos depois, no tempo e no espaço. Preste atenção. Cada um dos pecadores, ou seja, todo homem é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor. E mais gravemente culpados são aqueles, sobretudo se cristãos, que mais vezes caem de novo no pecado ou se deleitam nos vícios. Já pensou? Esperava por essa resposta? É fácil colocar a culpa nos outros, né? Foi ele, foi aquele. Realmente, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, aquela autoridade da entrega de Jesus a ser crucificado. Realmente, o cônsul romano tinha essa autoridade, ele lavou as mãos, ele tem parte nisso. Aqueles que entregaram Jesus para Pilatos têm parte importante neste sofrimento do Cristo. Porém, o catecismo vem trazer aqui a resposta mística, a resposta espiritual, e vai dizer que não são os judeus não os responsáveis, mas os responsáveis pela morte do Senhor é cada um de nós quando pecamos. Então significa dizer que eu e você, mesmo tendo existido em torno de 2000 anos depois deste momento doloroso da história da humanidade, a morte de Jesus, mesmo tendo nascido depois, os meus pecados, de maneira espiritual, mística, né, foram capazes e são capazes de não só desagradar o coração de Deus, mas me torna culpado por aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Logo, o que aconteceu há 2000 anos atrás não salvou só aquele povo, mas salvou todos nós também. Nos libertou do pecado. Mas se mesmo libertos do pecado, por meio da sua paixão, morte e ressurreição, eu continuo pecando e insisto nos meus pecados diários, sem querer se converter, e nos vícios, infelizmente, a minha vida está mostrando que aquilo que aconteceu, para mim, não serviu muita coisa. E eu preciso realmente fazer jus por aquilo que aconteceu. Por isso que o tempo da Quaresma convida a conversão. Porque aqui não é uma aula de santidade. Ninguém aqui tem uma auréola na cabeça. Nós estamos lutando. E se por acaso cairmos, vamos levantar, vamos pedir perdão, a contrição do coração. Se for um erro leve, o chamado venial,
com certeza, com a contrição do coração, a missa, o ato penitencial, a gente vai se reconciliando com Deus, mas se o erro é grave, eu tenho que procurar o sacerdote. Momento profundo para procurar um sacerdote para se confessar é o tempo da quaresma. Todos nós, todo homem, vai dizer o catecismo, é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor. Só que é mais grave, diz o catecismo, quando os cristãos, aquele que dizem ser seguidores do Cristo, caem mais vezes no pecado ou nos vícios. Então, atenção, antes de julgarmos o próximo, nós temos responsabilidade em tudo isso, tá bom? Segunda pergunta, de número 118, a segunda de hoje. Por que a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus? Resposta: para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado, Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu Filho para que se entregasse à morte pelos pecadores. Anunciada no Antigo Testamento, em particular como o sacrifício do servo sofredor, a morte de Jesus aconteceu segundo as Escrituras, né? Então, a morte de Jesus foi um desígnio do Pai para nos salvar do pecado. Porque todos nós nascemos com a mancha do pecado original, se recorda? Por isso que precisamos ser batizados. O batismo elimina a mancha do pecado original, que não foi cometido por mim e por você, mas é um pecado contraído, transmitido por gerações pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles que viviam dentro da harmonia estabelecida, né, da normalidade, ao pecarem, ao virarem as costas para Deus, transmitem esse pecado original para todo o gênero humano, né? E Deus envia o seu Filho para que, com sua entrega, sua paixão, morte e ressurreição, vença esse mal que os nossos primeiros pais caíram lá atrás, né? Após a criação. Tá bom? Terceira pergunta, de número 119. De que modo Cristo se oferece ao Pai? Resposta: toda a vida de Cristo é livre oferta ao Pai para cumprir o seu desígnio de salvação. Ele dá a vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. E desse modo reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam que a sua humanidade é um instrumento livre e perfeito do amor divino que quer a salvação de todos os homens. Em resumo, foi por amor. O Pai, por amar a sua criação, os homens, todos os homens, óbvio, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, vamos chamar aqui de homens, todos os homens, o sofrimento de seu Filho tem por objetivo, manifesta o grande objetivo de salvar a humanidade com a sua entrega na cruz, né? Então a entrega de Cristo na cruz é uma oferta livre. Ele se oferece ao Pai para cumprir o objetivo, o desígnio de salvação. Ele dá a vida em resgate por muitos. E a última pergunta de hoje, a quarta e a de número 120 do compêndio. Como se exprime na última ceia a oferta de Jesus? Resposta: na última ceia com os apóstolos, na vigília da paixão, Jesus antecipa, isto é, significa e realiza de modo antecipado a oferta voluntária de si mesmo, quando ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Lucas 22, 19. Este é o meu sangue, que é derramado. Antecipa, né? Mateus 26, 28. Ele institui assim, ao mesmo tempo, a Eucaristia como memorial do seu sacrifício e também os seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança. Nós vamos celebrar isso na Semana Maior, na Semana Santa, na Quinta-feira Santa. Nós vamos celebrar a instituição da Eucaristia e do sacramento da ordem, porque quando Jesus olha para seus apóstolos e diz: façam isso em memória de mim, então esta frase, este pedido de Jesus aos apóstolos, institui neles o sacerdócio da nova aliança, né? E aí seus sucessores são os nossos bispos, com seus colaboradores, nossos padres, tendo
o bispo de Roma, o Papa, como sucessor do apóstolo Pedro, e assim vai. Muito bem. 4 perguntas importantes que tem tudo a ver com o tempo da Quaresma. Nós ainda teremos mais uma quinta com perguntas neste ritmo, né? E o objetivo do catecismo é realmente abrir a nossa mente, o nosso coração para a verdade. São os ensinamentos da igreja. Obrigado pela sua companhia, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.